Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e o vídeo de hoje é para falar sobre o diagnóstico de autismo da Manu sempre questionado. Será que a Manu realmente é autista? Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês, compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva também no nosso canal. E a gente também tá no Instagram, viu, gente? Lá a gente compartilha diariamente a nossa rotina. É o mesmo nome aqui do nosso canal, Mundo da Manu Terra, tá? Bom, vamos lá. Gente, desde que a Manu nasceu, ela apresentava características do autismo. Na época, eu não sabia, eu era realmente totalmente leiga, mas ela sempre demonstrou características. O diagnóstico da Manu, como eu já falei para vocês outras vezes, foi fechado aos 2 anos e 7 meses. E sempre levantou muitos questionamentos. Será que é isso mesmo? Porque ela não parece autista, ela não tem a cara de autista, ela não age igual o meu vizinho que também é autista. Sempre houve muitos questionamentos, principalmente porque muitas das características da Manu pareciam muito, para quem não convivia com ela, via ela só por alguns minutinhos, com características de uma criança manhosinha, mimada, uma criança que tá fazendo birra, né? Pra quem convivia com a Manu, de fato, percebia que aquele choro, aquela irritação dela, realmente não era algo dentro do esperado para uma criança da idade dela. Outra coisa que fez com que questionassem demais o diagnóstico da Manu foi que assim que ela recebeu o diagnóstico, já nos primeiros meses de tratamento, a Manu teve uma evolução muito grande, muito acima do que se era esperado. Então começou a ter aquelas conversas de, viu, eu falei que não era nada, olha só como ela já melhorou, olha como ela mudou, olha como ela já tá bem mais esperta, bem mais desenvolvida, como ela tá socializando melhor. Só que o que muitas pessoas não entendiam era que o quê? A partir do momento que a Manu fechou o diagnóstico, que a gente fez todo o acompanhamento necessário com ela, a Manu iniciou a medicação. Ah, a medicação fez um milagre? Transformou a menina do dia para a noite? Óbvio que não. Mas vamos lá, pessoal. Nós adultos típicos, se a gente passa 1 noite, 2 noites sem dormir bem, a gente já fica distraído, irritado, sem paciência, sem concentração. Agora imagina isso acontecendo por vários dias seguidos com um bebê, uma criança de 2 anos e pouco, que não consegue ainda nem se comunicar, não consegue nem se expressar para dizer o que tanto irrita, o que tanto incomoda ela. Essa era a rotina da Manu. Muito da irritação da Manu, da falta de paciência, da falta de concentração da Manu, era porque ela sempre estava esgotada fisicamente e emocionalmente. Porque a Manu, quem não conhece a gente, quem tá chegando agora, a Manu, ela sofria muito com transtorno do sono e terror noturno. A Manu dormia muito pouco, o pouco que ela dormia era sempre um sono muito leve, que não entrava naquele sono profundo, e por várias vezes ela acordava em pânico, como se ela estivesse num transe, gritando, esperneando, desesperada, e a gente tentava acalmar ela, tentava conter ela, e dava para perceber que ela ainda estava entre dormindo e acordado, e era muito assustador. E quando isso acontecia, aí que ela não conseguia voltar a dormir mesmo. A partir do momento que ela começou a tomar a medicação, um dos efeitos colaterais da medicação, que no caso da Manu é um efeito positivo, é a sonolência. Então, a gente conseguiu administrar na dosagem certa, no horário certo, e isso fazia com que a Manu dormia-se muito bem durante a noite. A partir do momento que a Manu passou a dormir muito bem durante a noite, ela passou a acordar mais disposta, mais animada, mais concentrada e muito mais receptiva para os estímulos que a gente dava para ela. E obviamente com isso houve uma evolução muito maior, porque as pessoas que estavam acostumadas a ver a Manu sempre chorando, irritada, sem paciência, muito sensível a contato físico, a qualquer tipo de interação, começou a ver a Manu uma criança mais tranquila, mais brincalhona, aquela criança que eles viam só por videozinhos que eu mandava nos grupos de WhatsApp, eles começaram a ver essa mesma criança sorridente,
sorridente, alegre, brincalhona pessoalmente. E aí começou esse questionamento, viu só? Não era nada. Só que o que você vê da criança naqueles 5 minutinhos, naquela meia horinha de uma visita rápida, não se compara ao que os pais, a família passa com a criança dentro de casa. Naquele tempo, nos primeiros momentos assim que a Manu apresentou as primeiras evoluções, para sair de casa com a Manu existia toda uma rotina que a gente tinha que seguir com muito cuidado, atenções que a gente tinha que prestar muito para ver. Ela não pode sair com sono, ela também não pode sair assim que acorda, porque quando ela acorda ela ainda tá um pouquinho desregulada, um pouquinho mal-humorada. Ela não pode sair com fome, ela não pode comer demais para não passar mal no carro, ela não pode ficar nervosa, a gente tem que, também não pode fazer tudo o que ela quiser, porque senão a gente vai criar um mau costume. Então era todo um trabalho. Que horário que é? Ah, é tal horário que a gente vai sair? Então a gente já se planejava tudo para que naquele dia, antes do horário de sair, a Manu tivesse o mínimo de estresse possível, o mínimo de incômodo, tentava antecipar o máximo das coisas para ela entender o que estava acontecendo, para que ela não fosse pega de surpresa e isso trazer para ela algum incômodo. Então, quando eu chegava na casa da pessoa com aquela criança calma, feliz, sorridente, eles não imaginavam o trabalho que era para conseguir chegar naquele momento, né? E também com a Manu medicada, a Manu fazendo terapias. No início, a Manu chegou a fazer quase 13 horas de terapia por semana, mais os estímulos que ela recebia em casa, mais escolinha, né? Então era muito estímulo, muito trabalho no tempo certo. A Manu teve, graças a Deus, a oportunidade de iniciar com uma intervenção precoce. Isso tudo fez toda a diferença. Hoje a Manu está com 7 anos, a Manu socializa muito bem, a Manu interage muito bem e novamente eu tenho recebido muito esse questionamento de será que realmente era autismo? Será que não foi um diagnóstico errado, alguma outra síndrome, algum transtorno, alguma coisa que passou, que acabou, ou às vezes podia ter sido algum probleminha de saúde que acabava mexendo com o emocional dela? Por quê? Porque ver a Manu indo pra escola, interagindo, tendo amizade, passeando, eu cada vez mais relatando o quanto as limitações da Manu estão ficando menores, o quanto a gente tem superado várias coisas. Só que é o que eu sempre falo, algumas limitações são superadas, outras novas aparecem. Por exemplo, para vocês, a Manu está indo para o 3º ano agora, ela teve um ótimo ano letivo, porém eu tenho total consciência que se a gente for fazer aquela comparação com os outros coleguinhas da sala dela, a Manu ainda está bem atrás deles. Eles já estão mais avançados na questão de alfabetização, na questão de independência, e a Manu ela consegue fazer o suficiente para continuar acompanhando a turma. Mas ela não está no mesmo nível que eles. Isso com a gente correndo muito atrás, isso com a gente estimulando, isso com profissionais, isso com medicação. Se a gente hoje falasse, bom, a partir de agora a gente vai tratar a Manu como a mesma rotina que os coleguinhas de sala, que é acordar, ir para a escola, voltar para casa e deixar brincando, sem terapia, sem medicação, sem estímulo, sem ficar relembrando ela o que é para ela fazer, qual é a ordem que é para ela fazer, a Manu com certeza ela iria sofrer uma regressão muito grande. Então a gente ainda precisa, por mais independência que ela tem, por mais que ela tá evoluindo, que a evolução dela continua sendo muito melhor do que a gente positivamente esperava, a gente ainda tem que ter todo um cuidado muito grande com ela, né? Então sim, eu não tenho a menor dúvida do diagnóstico da Manu. Muitas coisas que eu passo com a Manu eu não compartilho aqui porque eu não acho que seja legal compartilhar, por exemplo, imagens dela tendo estereotipias repetidas ou em algum momento de crise. Eu não acho que isso seja algo que ela gostaria de ter publicado. A Manu ama o canal dela, a Manu ama o Instagram dela, ela adora tirar fotos, ela mesma pede para compartilhar as coisas, mas eu sei que ela gosta de coisas bonitas. A Manu é vaidosa, ela gosta de ser elogiada,
né? Então é por isso que eu nunca vou postar, porque eu acho que tenho que provar alguma coisa sobre o diagnóstico da Manu, certo? Então é isso, gente. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então às vezes a gente olha só pela rede social e a gente imagina que ali, aquele momento feliz, aquele momento bonito, aquele momento especial é 24 horas do dia da pessoa. Mas a realidade por trás de uma câmera é muito, muito diferente, né? A Manu ainda vai precisar de continuar fazendo acompanhamento com terapia, a Manu ainda vai precisar de um tempo ter uma atenção melhor da escola, para que o desenvolvimento dela continue crescendo, entendeu? Então, sim, o autismo, ele é algo que vai estar com a Manu para sempre, mesmo que daqui a algum tempo as características fiquem mínimas ou completamente nulas, mas a Manu sempre vai continuar sendo uma pessoa autista, e o que eu acho que é muito mais importante é eu trabalhar nela a aceitação dela de quem ela é, para que ela entenda que ela é quem ela é e que ela é maravilhosa sendo quem ela é, do que ficar tentando ensiná-la como esconder, como disfarçar, como fazer com que as pessoas achem que ela é uma pessoa típica. Eu acho que isso não tem necessidade, acho que isso não é legal para ela, né? A gente já vive num mundo de tantas cobranças que eu não quero que a minha filha se sinta obrigada a usar uma máscara social para fingir ser aquilo que a sociedade acredita que é o padrão, né? Bom, era só isso que eu queria dizer para vocês, porque é um questionamento que eu recebo com bastante frequência, se realmente o diagnóstico da Manu não foi fechado errado. Isso eu recebo normalmente de pessoas que convivem muito pouco com a Manu, ou então de pessoas que só acompanham a Manu por redes sociais. Então, é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Um grande beijo, pessoal, e tchau!